Muito bem, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a um módulo onde trataremos de justificação administrativa. O que é justificação administrativa, quando se aplica e quais são aí os seus procedimentos e as suas consequências. É isso que nós vamos ver a partir de agora. Vem comigo. Muito bem, falaremos de justificação administrativa. A justificação administrativa, vamos começar conceituando. O que é a justificação administrativa? Olha, ele é um procedimento que, quando cabível, nem sempre é cabível, vamos ver, mas quando cabível, né, tem o objetivo de proporcionar aos beneficiários do regime geral de previdência, sejam eles segurados, sejam eles dependentes, né, oportunidade para se provar certos fatos ou determinadas circunstâncias. É uma maneira que o segurado dependente tem de comprovar certos fatos e determinadas circunstâncias. Mas por que ele precisaria comprovar fatos ou circunstâncias? Ora, para suprir a falta ou a insuficiência de documento. Quando não houver documento, ou os documentos que existam sejam insuficientes, a justificação administrativa é o meio pelo qual eles tentarão comprovar aquilo que documentalmente não foi comprovado. Sempre no interesse previdenciário, quando não haja outra forma de comprová-los perante o INSS. Repito, quando não haja outra forma de comprová-los perante o INSS. Bem, pessoal, então a primeira forma de você fazer prova perante o INSS é juntando documentos. Você junta documentos, a prova está feita, né? Agora, se não houver documentos, ou se os documentos forem insuficientes e incompletos, e não houver nenhuma outra forma de poder comprovar o que se pretenda comprovar perante o INSS, aí é que se utiliza como uma última alternativa a justificação administrativa. Portanto, a justificação administrativa é para provar fatos, atos, circunstâncias perante a Previdência, quando não houver documento para prová-los ou quando os documentos forem insuficientes e não houver qualquer outra forma de comprová-lo. Aí a justificação administrativa é o que sobra, é o que resta para tentar provar o que se pretenda provar. Vamos seguir. A justificação administrativa, como sabemos, é uma tentativa de se provar aquilo que não se tem como provar de outra forma, é processada perante a própria Previdência, sem ônus para o interessado, ou seja, o interessado não terá nenhum ônus, nenhum custo, né, nenhum transtorno para realizar essa justificação administrativa, com a vantagem de economia de tempo, tá certo? Então, ela é processada na própria Previdência para economizar tempo e sem qualquer custo para o interessado. Serve, por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui, para suprir falta ou insuficiência, sempre suprir falta ou insuficiência de um documento, que, por exemplo, evidencie tempo de serviço prestado. Ora, não tem como comprovar o tempo de serviço prestado, não há como comprovar de nenhuma outra forma, não há documentos e nenhuma outra forma de comprovar. Vamos tentar pela justificação administrativa, né? Comprovar, por exemplo, dependência econômica do instituidor do benefício em relação ao beneficiário. Não há documentos que comprovem a dependência econômica. Então, não há outras formas de comprovar? Não. Então, vamos tentar comprovar por meio dessa justificação administrativa, tá? Não tem como comprovar união estável por meio de documento ou de outra forma. Então, vamos comprovar por justificação administrativa, né? Identidade, relação de parentesco, ou seja, tudo que se pretenda provar de interesse previdenciário que não for possível provar por documentos, porque não há documentos, foram queimados, extraviados, perdidos, ou a documentação é insuficiente, né, e não há outro meio de se provar, far-se-á pela justificação administrativa. Esse é o objetivo. Ou seja, é o último recurso para tentar descobrir a verdade quando a verdade não houver documentos que aprovem. Vamos seguir. A justificação administrativa, ela constitui recurso utilizado para, como sabemos, suprir a falta ou a insuficiência de documentos. Exato, sabemos disso. Ou produzir prova de fato ou circunstância de interesse de beneficiários perante a Previdência Social. Vejam, nós sabemos que ele é usado
né, o último recurso utilizado para suprir a falta, quando não há documento algum, ou a insuficiência de documentos, quando há documentos, mas em quantidade insuficiente para provar aquilo, né? Serve também a justificação administrativa para produzir a prova, né? Produzir a prova de um fato ou de uma circunstância. Sempre de interesse previdenciário do beneficiário, ou seja, do segurado ou do dependente, perante a Previdência. E ela é parte de um processo, a justificação administrativa é parte do processo de atualização de dados do CNIS, que é o sistema do INSS, ou do reconhecimento de direitos, vedada, agora olha isso aqui é importante, vedada sua tramitação nas condições de processo autônomo. O que significa isso? Só se pode fazer uma justificação administrativa quando se pretenda provar algo. Na verdade, quando não houver documentos ou os documentos forem suficientes, precisar se provar algo que não há como se provar de outra forma. E aí, ele só será utilizado esse mecanismo, esse procedimento, esse processo, né, essa justificação administrativa, quando, nós vimos aqui, quando estiver sendo feito um processo de atualização de dados dentro do sistema da Previdência, no CNIS. Então, quando se precisar atualizar dado no CNIS e não tiver documentos, né, ou forem insuficientes para comprovar o que se pretende aprovar, pode-se iniciar uma justificação administrativa. Ou quando precisar comprovar algo para reconhecimento de direito. Aquele caso em que sem a prova não será possível conceder o benefício. Então vamos provar. Não há documentos suficientes. E aí tem-se que se fazer a justificação administrativa. Ele nunca pode correr, agora vem um pouco mais importante, é vedada a tramitação em condições de processo autônomo. Nunca haverá uma justificação administrativa autônoma. Ela sempre vai estar ligada a uma atualização de dados no sistema, ou ela sempre vai estar ligada a um reconhecimento de um benefício. Ou seja, não se pode abrir uma justificação administrativa para se provar algo que se queira provar. Não, somente algo que se precise provar. Ou para atualizar o sistema, ou para obter um benefício, para requerer um benefício, tá certo? Para ter o seu benefício requerido. Então, a justificação administrativa sempre vai acompanhar um processo de solicitação de requerimento de benefício, ou sempre vai acompanhar um procedimento de atualização de dados no sistema, mas sempre vai acompanhar um processo. Ele nunca vai correr de forma autônoma, nunca vai existir esse procedimento, né, de justificação administrativa sozinho. Ele sempre vai ser algo para se provar alguma outra coisa, ele sempre vai ser algo para provar alguma coisa em um processo ou em um procedimento em andamento, tá certo? Vamos seguir. Ainda sobre a justificação administrativa, né? A justificação administrativa, ou até mesmo judicial, para fins de comprovação de tempo de contribuição, de dependência econômica, de identidade e relação de parentesco, somente produzirá efeito quando for baseada em, pelo menos, início de prova material. Então, essa justificação administrativa, ou até mesmo a judicial, ela somente produzirá efeitos quando for baseada, pelo menos, em início de prova material. E não é qualquer prova material, não. É prova material contemporânea dos fatos. Não se está exigindo a prova material, mas ao menos indício desta prova, ok? Vamos seguir aqui, ó. Ao menos um início de prova material. E não é prova material de qualquer época, mas contemporânea aos fatos que se pretenda provar. E, atenção, para a prova é importantíssimo. Na justificação administrativa, não serão admitidas as provas exclusivamente testemunhais. Vejam, não se pode obter a justificação administrativa procedente de forma exclusivamente testemunhal. Chamar a pessoa, testemunha aqui, é verdade, trabalhou mesmo, então tá bom, então concede o benefício. Não. A lei diz claramente, o decreto também, que não se admitirão provas exclusivamente testemunhais. É preciso ter ao menos um início de prova material para que se aceitem as provas testemunhais. Prova testemunhal sozinha não vale, mas prova testemunhal é muito importante, desde que haja um início de prova material. E prova material, um início de prova documental, circunstancial, alguma coisa, né, sólida. Um início de prova material
e tem que ser prova material contemporânea aos fatos de que se pretenda provar, ou seja, da época dos fatos que se pretenda provar, tá bom? Então, quando falarmos aqui de justificação administrativa, ou até mesmo judicial, para comprovar tempo de contribuição, dependência econômica, identidade ou relação de parentesco, somente produzirão efeitos, vimos aqui, quando houver início, ao menos início de prova material, e também, além de haver ao menos início de prova material, essas provas devem ser contemporâneas aos fatos, sendo vedada, como já disse e repito, prova exclusivamente testemunhal. Vamos seguir. A justificação administrativa para confirmar identidade e relação de parentesco, especificamente para identidade e relação de parentesco, são exceções. São hipóteses de exceção. Então, somente em caráter de exceção é que se poderá utilizar a JA, que é a justificação administrativa, é a sigla de justificação administrativa, para confirmar identidade e relação de parentesco. E só será utilizada quando houver divergência de dados a respeito da correspondência entre a pessoa indicada e os documentos exibidos. Veja. Se a pessoa e os documentos exibidos sobre ela forem divergentes em relação à identidade e grau de parentesco, apenas nessa hipótese, em caráter de exceção, é que será utilizada a JA. Sempre que eu falar JA, é a justificação administrativa. Para identidade e relação de parentesco, o uso da JA é exceção. Tá bom? E só deve ser utilizada a JA para identidade, para verificar se aquela pessoa é ela mesma, ou o grau de parentesco, quando houver divergência entre a pessoa e o documento. Perfeito? A pessoa interessada e o respectivo documento exibido tem divergência. Então vamos fazer uma justificação administrativa, ou seja, um procedimento burocrático administrativo para tentar descobrir a verdade sobre os fatos. Mas, para identidade e grau de parentesco, repito, a JA é exceção e só será aplicada em caso de divergência entre a pessoa interessada e os documentos sobre ela que foram apresentados. Vamos seguir. Muito bem, seguindo aqui. Vamos falar agora sobre a justificação administrativa, a JA, em caso de força maior ou caso fortuito. Olha só. Há situações onde o início de prova material pode ser dispensado. Nós vimos anteriormente que era obrigatório ter início de prova material. Mas, ora, será dispensado o início de prova material quando houver ocorrência de força maior ou caso fortuito. Ou seja, se houver força maior ou caso fortuito comprovado, aquele início de prova material necessário para o processamento da JA será dispensado. Então, em havendo caso fortuito ou força maior, não se exige ao menos o início de prova material, tá bom? Vamos seguir. Olha só, sobre caso fortuito e força maior. Caracteriza motivo de força maior ou caso fortuito a verificação de ocorrência notória, tais como, por exemplo, incêndio, que sumiu com os documentos da empresa, inundação, desmoronamento, né, que tenha atingido a empresa na qual o segurado alegue ter trabalhado. Devendo ser comprovada mediante, como é que vai comprovar essa força maior, esse caso fortuito? Registro da ocorrência policial, feito em época própria. Não adianta fazer o registro hoje. Tem que comprovar que na época do incêndio, da inundação ou do desmoronamento, foi feito na ocasião um registro de ocorrência policial na época própria. Ou a apresentação de documentos contemporâneos dos fatos. Tá certo? Documentos da época. Verificada a correlação entre a atividade da empresa e a profissão do segurado. Beleza? Então, pessoal, caso fortuito ou força maior, ou seja, incêndio, inundação, desmoronamento, qualquer dessas catástrofes, por exemplo, né, naturais ou até por alguma outra ação, essas questões, elas, força maior ou caso fortuito, elas tiram a exigência de que haja um início de prova material. Por quê? Porque no caso, por exemplo, de uma inundação, de um desmoronamento, um incêndio, não sobra nada. Então
Então imagine que todos os documentos da relação trabalhista estejam na sede da empresa, a empresa pega fogo todinha e não sobra nada. Não há, teoricamente, como obter qualquer início de prova material. Por isso é que no caso de força maior ou caso fortuito, ela será dispensada. Fechado? Vamos seguir. Lembrando, pessoal, que tem que se fazer ocorrência policial, como vimos, né? Em época própria, onde houve o evento de força maior ou caso fortuito, e apresentar documentos da época, fazendo uma correlação também entre a atividade que a empresa exercia e a profissão do segurado que se diz que lá trabalhava, né? Vamos seguir, olha só. Ainda sobre força maior e caso fortuito. No registro da ocorrência policial, que nós vimos que é necessário, né? Da certidão do Corpo de Bombeiros, no caso de incêndio, da Defesa Civil, em caso de desmoronamento, ou de outro órgão público competente para emitir certidão sobre o evento, deverá constar, é obrigatório, tá? Deverá constar a identificação da empresa atingida e a extensão dos danos causados. Por quê? Ora, o órgão responsável por emitir aí esta certidão sobre o evento, seja incêndio, desmoronamento, inundação, ela deverá obrigatoriamente nesse documento informar qual era a empresa que sofreu aí um incêndio, inundação ou que sofreu as consequências de um desmoronamento, bem como a extensão dos efeitos desse evento, para que se possa realmente confirmar se de fato não há qualquer possibilidade de recuperar os documentos, ou se foi um incêndiozinho bem pequenininho e aí a pessoa está querendo inventar que trabalhou lá, que não tem documento para provar, mas houve um incêndio só no banheiro. Não resolve, né? Então tem que saber qual foi a empresa, a extensão, né, do evento e aí sim esse documento será utilizado. Vamos seguir. Seguindo. Se a empresa não estiver mais em atividade, vejam, às vezes a empresa estava em atividade, mas fechou. Fechou as portas, né, vendeu o prédio e o dono sumiu, né? E aí? Neste caso, o interessado, né, que é o próprio segurado ou dependente, né, que não precisa da presença de qualquer advogado para fazer aí esta justificação administrativa, tá certo? É feito administrativamente perante o INSS, pode ser feito diretamente pelo beneficiário, né, seja ele o segurado ou o dependente. Pois bem, se a empresa não estiver mais em atividade, deverá o interessado juntar prova oficial de sua existência no período em que pretende provar. Ou seja, hoje a empresa não está mais lá, mas o interessado tem que correr atrás e conseguir juntar provas oficiais de que a empresa estava localizada naquele local no período em que ele pretende comprovar que lá trabalhou, tá certo? Exceto, salvo, na possibilidade de verificação por meio de sistemas corporativos disponíveis. Evidente, às vezes o próprio INSS tem acesso a sistemas onde demonstram ali, por exemplo, a junta fiscal, né, tem ali a junta comercial, configuração ali da sede da empresa nos últimos anos, onde ela era. Ora, o beneficiário, seja o segurado ou o dependente, não precisa provar que a empresa estava naquele local, naquele período, se há como checar isso, o próprio INSS checar isso por meio do seu sistema. Se ele entrar no sistema e verificar que aquela empresa naquela época estava naquele local, ou pelos sistemas da Receita Federal integrados, pronto. Se não tiver como comprovar pelos sistemas internos, né, da administração pública que aquela empresa estava naquele lugar após ter se mudado, aí deve ser feita então a comprovação por parte do interessado, seja o segurado ou o dependente, para fins de justificação administrativa. Vamos seguir. Sobre empregado doméstico e contribuinte individual, eles podem fazer a justificação administrativa? Claro. No caso do empregado doméstico e do contribuinte individual, após a homologação do processo de justificação administrativa, esse deverá ser encaminhado aonde? Ao setor competente de arrecadação. Para quê? Para levantamento e cobrança do crédito. Perfeito? Ora, vejam, se o empregado doméstico comprovar que ele trabalhou como empregado doméstico, né, sem registro naquela época, ou se o contribuinte individual comprovar que ele trabalhou naquela época, mas sem recolher contribuições, ok, fez a comprovação por meio de justificação administrativa, mas não vai sair ileso não. Ele justificou para ganhar o tempo, mas vai para o setor de arrecadação
para que as cobranças sejam executadas. Hoje, isso é feito pela Receita Federal, tá certo? Pois bem, então o simples fato, não basta comprovar o tempo. O empregado doméstico comprovou que trabalhou, o autônomo, né, o contribuinte individual, comprovou que trabalhou como tal. Comprovou? Comprovou. Além dos efeitos positivos do tempo né, trabalhado para fins de benefícios, ele vai ter as consequências também, que será o recolhimento das contribuições previdenciárias. Por isso que o processo de JA do empregado doméstico e do contribuinte individual devem ser encaminhados para o setor competente dentro da arrecadação para fins de cobrança. Vamos seguir. Sobre início de prova material. Nós falamos que, em regra, é obrigatório ter ao menos início de prova material contemporâneo aos fatos, exceto nos casos de caso fortuito e força maior. Isso nós já sabemos, tá certo? Mas vamos falar um pouquinho sobre esta prova material aqui. Nós vimos que o início de prova material deve ser contemporâneo aos fatos. Então tem que ter início de prova material, sim, e ele tem que ser contemporâneo aos fatos, sim. Tá certo? Pois bem, seguindo. O início de prova material deve ser contemporâneo aos fatos e tem que observar as seguintes disposições. Vamos a elas. O segurado, primeiro, né? Temos 4 regras que devem ser observadas em relação ao início de prova material. O segurado deverá apresentar o quê? Um documento com a identificação da empresa ou equiparada, referente a quê? Ao exercício do trabalho que pretende provar. Quase sempre a JA é feita para comprovar, em regra, quase sempre, um tempo que ele trabalhou, tá certo? E não está no sistema do INSS. Pois bem, ele vai apresentar um documento que identifique a empresa ou equiparada à empresa, referente ao exercício do trabalho que pretende provar na condição de segurado empregado. Ok? Primeiro, isso é primeiro disposição sobre o início de prova material. Outra disposição sobre o empregado rural, olha só. O empregado rural deverá apresentar também documento consignando a atividade exercida ou qualquer outro elemento que identifique a condição rurícola. Então, para o empregado rural, depois detalharemos um pouco mais, falaremos até sobre o especial aqui, deve apresentar também documento consignando a atividade como empregado rural, né? Ou qualquer outro elemento que identifique esta condição rurícola, que é de trabalhador rural. Além disso, vamos seguir. Deverá ser apresentado um documento como marco inicial e outro como marco final. Ou seja, deixa eu apagar aqui. Tem que apresentar um documento como marco inicial e outro como marco final. Ou seja, um documento que vai mostrar a partir quando é que inicia o período que ele quer comprovar e quando é que termina o período que ele quer comprovar. E na existência de indícios que tragam dúvidas sobre a continuidade do período, ou seja, ele comprova o início e o fim. Mas se houver dúvidas sobre o fato de ter havido ou não interrupção nesse período, né? Ou seja, entre o período do documento apresentado do marco inicial e final, poderão ser exigidos documentos intermediários. Vamos entender isso. Dentro da justificação administrativa, ele quer provar que ele trabalhou numa empresa tal, né, de tal data, de janeiro de 2000 a outubro de 2015. Pois bem, então ele vai ter que trazer documentos que comprovem o início dessa atividade naquela empresa e o final. E além disso, se houver dúvidas, apenas se houver indícios e dúvidas sobre o fato de ter havido ou não interrupção nesse período, podem ser exigidos documentos intermediários. Se não houver dúvida, basta comprovar quando iniciou e quando terminou e provar esses eventos. Mas pode ser que exijam também, se for o caso, documentos intermediários, mas somente se houver indícios que tragam dúvidas sobre a continuidade do trabalho nesse período. Vamos seguir. E por fim aqui, também sobre indício de prova material, temos aqui que a aceitação de um único documento está restrita à prova dos anos a que eles se referirem, ok? Então a aceitação de um único documento estará restrita. Só poderá usar um documento apenas para provar, né, os anos ao qual ele se refira em relação ao tempo que ele pretenda comprovar, tá certo?
Bem, pessoal, então nós vimos que os indícios de prova material, o início de prova material, ele é em regra exigido, salvo caso fortuito ou força maior. Caso não seja caso fortuito nem força maior, há que ter início de prova material, não sendo admitido prova exclusivamente testemunhal. Vimos que a prova material, esse início de prova material, deve ser contemporâneo aos fatos que se pretenda comprovar, né? E também devem ser observadas as disposições que aqui nós mencionamos. Fechado? Então vamos seguir, vem comigo para a tela. Olha só. Vamos falar um pouquinho sobre o processamento dessa justificação. A homologação da justificação judicial, tá? Então houve uma justificação judicial e esta homologação que tenha sido processada com base em prova exclusivamente testemunhal, ela dispensa a justificação administrativa, ou seja, se ele comprovou judicialmente, ainda que de forma exclusivamente testemunhal, isso vai dispensar a justificação administrativa, que é essa que estamos vendo aqui, feita dentro do INSS, né? Mas tem um porém, desde que complementada com o início de prova material contemporânea dos fatos. Olha que interessante. Nós sabemos que o INSS só aceita prova testemunhal se for acompanhada de início de prova material. Mas se o beneficiário fez prova exclusivamente testemunhal lá numa justificação judicial, não administrativa, ele comprovou o que ele pretendia comprovar judicialmente. Ora, aí o juiz homologou, quando o INSS recebe e vê que o que quer que ele tenha comprovado judicialmente foi feito com prova exclusivamente testemunhal, o INSS não vai recusar. Ele vai aceitar esta justificação judicial contendo prova exclusivamente testemunhal, mas vai falar para o segurado ou para o dependente o seguinte, fala, ó, eu aceito esta justificação judicial com prova exclusivamente testemunhal, desde que você a complemente com início de prova material. Se você não comprovar com início de prova material, aquela comprovação, a justificação judicial que você fez, não será aceita no INSS. Não adianta provar judicialmente de forma exclusivamente testemunhal e querer aproveitar isso no âmbito administrativo, sem que tenha um início de prova material. O INSS vai exigir que um início de prova material se apresente administrativamente para dar validade à justificação judicial exclusivamente testemunhal. Fechado? Vamos seguir. A inclusão, a exclusão, a ratificação, que é a confirmação, e a retificação, que é a correção de vínculos, remunerações e contribuições, ou seja, incluir vínculos e remunerações, vínculos, remunerações e contribuições, excluir vínculos, remunerações e contribuições, confirmar ou corrigir vínculos, remunerações e contribuições, ainda que reconhecida em ação trabalhista, ó. Opa! Ainda que reconhecidos em ação trabalhista, transitada em julgado. Ainda assim, dependerão da existência de início de prova material contemporânea dos fatos. Lembrem que não basta ser apenas prova material, tem que ser contemporânea dos fatos, tá bom? Vem comigo. Ainda que uma ação trabalhista transitada em julgado, né, reconheça aí, né, a inclusão, a exclusão, a retificação, a ratificação de vínculos de remunerações e de contribuições, ou seja, o que quer que tenha se decidido, e ainda que seja com trânsito em julgado, na Justiça do Trabalho, isto só será aproveitado no INSS para fins de justificação administrativa se for acompanhada de início de prova material, tá bom? O fato do juiz reconhecer um vínculo trabalhista, por si só não basta para o reconhecimento suficiente para recebimento de benefícios previdenciários. Quando o juiz reconhece o vínculo trabalhista, ele pode ser suficiente para os fins trabalhistas ao qual se pretenda na ação. Mas para fins de recebimento de benefícios previdenciários, por exemplo, há que se comprovar com o início de prova material contemporânea aos fatos. Ou seja, justificação judicial exclusivamente testemunhal só vale se houver complementação de início de prova material contemporânea aos fatos. Decisões, né, proferidas ali na Justiça do Trabalho também só serão aproveitadas na justificação administrativa se, e somente se, forem complementadas com o início de prova material também contemporânea
aos fatos. Tranquilo? Mamão com açúcar, melzinho na chupeta, mais fácil que isso, é só empurrar bêbado na ladeira. Vamos seguir, vem comigo. Olha só, ainda sobre processamento da justificação. Para o processamento da justificação administrativa, o interessado, que é o segurado ou seu dependente, né, deverá apresentar requerimento, no qual exponha clara e minuciosamente o quê? Primeiro, então, para que se dê início ao procedimento, à justificação administrativa, né, para que se possa processar essa justificação, ele tem que apresentar um requerimento. E esse requerimento tem que expor de forma clara e minuciosa o quê? O que ele pretende justificar. Ele vai estar usando a justificação administrativa para provar o quê? Né? Além de indicar testemunhas idôneas, né, em número não inferior a 2 e nem superior a 6. Vejam, então tem que ser testemunhas ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Não pode ser menos que 2 e nem mais do que 6. Tem que ser de 2 a 6 testemunhas, né, cujos depoimentos possam levar à convicção da veracidade do que se pretenda comprovar. Tá certo? Então, como é que se processa a justificação administrativa? Como é que se inicia com ela? Ora, se inicia por meio de um requerimento do interessado. Um requerimento onde ele demonstra de forma clara e minuciosa os pontos que pretenda comprovar. E também indique testemunhas, no mínimo de 2, no máximo de 6, que poderão esclarecer, né, e trazer aí convicção, veracidade ao que pretende o interessado comprovar. Vamos seguir. Olha só. Ainda sobre processamento da justificação. Deverá ser oportunizada ao interessado a complementação dos dados necessários mediante exigência para cumprimento no prazo máximo de 30 dias. Olha só. Para a prova aqui, ó. Vejam. Se a justificação administrativa não possuía todos os documentos necessários para o seu processamento, ele não deve ser simplesmente indeferido. Se não houver, deve-se abrir uma exigência para que se complemente os documentos, o que quer que esteja faltando, no prazo de 30 dias. O fato de não estar com todos os documentos necessários não é motivo para arquivar. Deve ser solicitado e oportunizado ao interessado que apresente o que faltou, né? O servidor do INSS vai dizer, ó, faltou isso, isso, isso. E lhe dou 30 dias para que apresente. Tá certo? Vamos seguir. As testemunhas, que são 2, 3, 4, 5 ou 6, no dia e no horário marcados, serão inquiridas, interrogadas a respeito dos pontos que forem objeto da justificação administrativa. Então, as testemunhas vão marcar dia e horário para a sua inquirição e aí vão perguntar para ela sobre pontos que poderão ajudar a esclarecer aquilo que o interessado pretende provar. Beleza? Seguindo. Ainda sobre o processamento da justificação. Caso uma ou mais testemunhas residam em localidade distante do local do processamento da justificação administrativa, estamos falando de testemunha, viu, pessoal? Olha só. Uma testemunha ou mais, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 ou até mesmo a 6, residam em localidade distante de onde está processando a JA, que é a justificação administrativa, a oitiva, que é o interrogatório, a inquirição, poderá ser realizada onde? Na unidade de atendimento mais próxima da residência de cada testemunha, mediante requerimento do interessado. Veja que interessante. Imagine que as testemunhas do interessado mudaram tudo para longe. Tá tudo uma em cada estado do país. E agora? Como é que essas testemunhas vão vir aqui na minha cidade perante o INSS para fazer ali, participar ali do interrogatório, da inquirição das testemunhas para a comprovação, para a justificação administrativa? Ora, uma ou mais testemunhas, caso residam longe do local onde está sendo processada a JA, poderão, a requerimento, a pedido do interessado, serem ouvidas na unidade do INSS mais próxima da sua residência.
Beleza? Seguindo. A JA, justificação administrativa, deverá ser analisada e concluída onde? Na unidade de atendimento onde foi feito o protocolo. Ou seja, não pode iniciar numa unidade e terminar em outra, tá certo? Realizando-se apenas a oitiva das testemunhas em unidade diversa, se assim requerido. Então vejam, se eu protocolizei, vamos supor que eu dei entrada na minha justificação administrativa aqui na agência do INSS de Jundiaí, estado de São Paulo, que é onde eu moro, certo? Então aqui em Jundiaí, São Paulo, entrei com o requerimento, tá, da justificação administrativa. Pois então é ao INSS de Jundiaí que deverá analisar, processar e fazer aí a conclusão dessa justificação administrativa. Nenhuma outra unidade. A única coisa que se admite que outra unidade, além desta, faça é a oitiva das testemunhas, ou seja, ouvir as testemunhas. A pedido do interessado, nós vimos que as testemunhas, que são 2 a 6 testemunhas, poderão ser ouvidas em qualquer unidade do INSS do país. Mas o processo de JA, que é a justificação administrativa, deve ser analisada, processada e concluída no exato local onde eu protocolei o pedido. Fechado?